Vamos falar hoje de uma situação que tira o sono de muita família, a tal da ansiedade de prova. Mas olha, não como uma coisinha que acontece de vez em quando. A gente vai ver isso como um verdadeiro ciclo de pânico que se repete e pode acabar estragando a relação da criança com os estudos. Essa frase, ela soa familiar para muita gente, né? 10 da noite, véspera da prova, a casa inteira fica tensa. Aquele sentimento de que o tempo está acabando e o desespero começa a bater. E o pior é que não é só uma noite ruim. Quando essa cena se repete, bimestre após bimestre, vira um padrão. Um ciclo vicioso de pânico que faz a criança associar prova com sofrimento. E isso, claro, afeta o resultado dela de um jeito que vai muito além de saber ou não a matéria. Para a gente quebrar esse ciclo, o primeiro passo é entender o que está acontecendo dentro do cérebro nesses momentos de alta pressão. Afinal, por que uma criança que a gente sabe que estudou simplesmente trava na hora da prova? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A criança jura que estudou, que em casa ela sabia responder tudo, mas chega na prova e dá um branco. A memória parece que some, evapora. É frustrante para todo mundo. Pois é, existe uma explicação da neurociência para isso. Não é falta de preparo, não é preguiça, é uma resposta biológica. A ansiedade, quando está muito alta, literalmente impede o cérebro de acessar as informações que estão guardadas. É como se a porta da biblioteca da memória fosse trancada bem na hora que a gente mais precisa pegar um livro lá dentro. Tá, mas de onde vem essa ansiedade toda? A gente pode resumir a fonte do problema em 4 gatilhos principais. O primeiro, a própria criança não tem certeza se está preparada o suficiente. Segundo, ela já tem um histórico de notas ruins, de surpresas negativas. Terceiro, a pressão que vem dos pais, muitas vezes sem querer. E por último, e talvez o mais importante, a falta de prática, de simular a prova antes do dia D. Isso nos leva direto para uma mudança de estratégia. Pensa bem. Se o problema não é falta de estudo, a solução não pode ser só estudar mais. A chave aqui é virar o jogo. É sair de uma revisão passiva para uma preparação ativa. A diferença é gigantesca. De um lado, estudar mais geralmente significa reler a matéria, o que só gera mais incerteza. Será que eu sei mesmo? Do outro lado, praticar antes significa se testar de verdade, o que constrói certeza. E é dessa certeza que nasce a confiança. A analogia com o esporte aqui é perfeita. Ninguém espera que um atleta ganhe uma partida importante se ele nunca treinou. A prova é o jogo, a prática é o treino. Chegar no dia da prova sem ter praticado antes é basicamente entrar em campo só para perder. E como isso quebra o ciclo? Bom, primeiro, ao praticar, o teste de conhecimento acontece em casa, no ambiente seguro. Os erros viram aprendizado, não uma nota vermelha. Cada acerto vai construindo um histórico positivo, uma confiança real conquistada. E o ponto crucial, quando os pais veem essa preparação, a ansiedade deles também diminui. E aí, em vez de pânico, eles conseguem transmitir calma. Quando esse método muda, aquela manhã do dia da prova, que antes era o ápice do estresse, se transforma por completo. É isso que a gente ouve das crianças que começam a praticar como rotina. A mudança no estado emocional delas é nítida. O nervosismo vai embora e dá lugar para a segurança. E com a mente livre da ansiedade, ela consegue focar no que importa, usar o que aprendeu. E essa é a grande lição. Confiança para fazer uma prova não vem de torcida, de pensamento positivo. Ela nasce da certeza de que houve um preparo de verdade, de saber que aquele desafio já foi enfrentado e vencido antes, em casa. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se a ansiedade de prova não for um sinal de fraqueza da criança, mas uma falha do método que a gente usa? Talvez esse ciclo de pânico não seja inevitável. Talvez ele seja só o resultado de uma preparação que precisa de um ajuste. A resposta pode não estar em exigir mais, e sim em preparar melhor.